Começamos esse vídeo aqui para estar trazendo aí as últimas novidades aí do Corinthians, então não se esqueça aí de deixar seu like, deixa seu comentário também, se inscreve aqui no canal para estar recebendo aí as próximas notícias aí do Corinthians, então bora lá. A diretoria do Corinthians começa a busca pelo novo técnico da equipe. Um dia depois de perder para o Santos por 2-1 de virada e de demitir Silvinho, o comando do futebol irá se reunir no CT Joaquim Grava para traçar os planos para a temporada que acaba de iniciar. Nome muito desejado pela torcida, o português Jorge Jesus é considerado caro pela direção. Além dele, haveria uma exigência para trazer toda a sua comissão técnica, com membros recebendo em euro, valores que poderiam ultrapassar os 2,5 milhões de reais por mês. Mas antes, comenta aí o que você acha de Jorge Jesus como técnico do Corinthians. Deixe sua opinião sobre. Bora para mais detalhes. A chegada do ex-treinador do Flamengo ao Brasil dependeria do aporte, por exemplo, da Tonsa, patrocinadora que promete trazer um centroavante de peso. Não há sinais neste sentido. A preferência é mesmo por bancar a contratação de um jogador. O nome de Jorge Jesus, porém, já esteve na mesa da diretoria nos últimos dias de 2021. A tentativa de aproximação foi feita por um empresário brasileiro de muito trânsito na Europa, que perguntou se o clube gostaria de ouvir números e condições. Preocupada com a repercussão externa, o Corinthians conversou com Silvinho e bancou sua permanência para 2022. Naquele momento, a direção foi informada dos valores pretendidos pelo técnico lusitano. Demitido do Benfica no dia 28 de dezembro, pouco depois de negociar com o Flamengo, o treinador já havia conversado com o Atlético Mineiro, mas sem avançar. Foi no meio da negociação com Flamengo e Galo. Nada relevante. Não dá nem para saber se era algo sério, disse ao GE um dos membros da diretoria na semana passada. Também ex-técnico do Flamengo, Renato Gaúcho encontra-se hoje desempregado. Em 2021, o treinador viveu alguns dias de negociação com a diretoria do Timão, mas recusou a oferta antes do Brasileirão. Com os nãos dele de Diego Aguirre, o clube escolheu Silvinho na ocasião. Uma nova negociação com Renato Gaúcho, porém, é vista com enorme dificuldade. Embora a relação tenha sido profissional, o Timão não gostou do desfecho de 2021 e dificilmente fará uma nova oferta. Após a saída do Flamengo, um membro da diretoria alvinegra chegou a dizer que o mundo dá voltas. Quem está fora da pauta é Mano Menezes, outro técnico que está no mercado. Em outubro, Duílio Monteiro Alves disse ao GE que o gaúcho não trabalhará no Timão em sua gestão, que termina no fim de 2023. Ele e o diretor Roberto de Andrade não possuem boa relação com o treinador. Abre aspas, Mano não trabalha aqui na minha gestão. Gosto dele como pessoa, respeito muito, mas a forma de trabalho não bate com a nossa, fecha aspas, explicou o presidente na ocasião. O nome de Cuca também não empolga nos bastidores, restringindo ainda mais as opções no mercado nacional de treinadores. As buscas prometem ser intensas. O clube não confirmou todos os desligamentos, mas a tendência é que Silvinho seja demitido junto do auxiliar Doriva. Por enquanto, Fernando Lázaro deve comandar a equipe nos treinamentos até o próximo jogo, domingo, contra o Ituano. A situação do técnico Silvinho ficou insustentável no Corinthians. Após a derrota por 2-1 contra o Santos, válido pela terceira rodada do Paulistão, o treinador não resistiu à pressão e foi demitido pela diretoria corintiana. A torcida do Timão, que já se mostrava insatisfeita com o treinador desde a reta final do Brasileirão, fez valer o seu grito de insatisfação com Silvinho na Neoquímica Arena do início ao final do jogo contra o Peixe. Quando a escalação foi divulgada para a torcida, o nome do técnico foi anunciado sob fortes vaias de todos os setores da Neoquímica Arena. Fagner e Renato Augusto, por outro lado, foram bastante ovacionados. Perto do final da primeira etapa, Silvinho colocou os reservas para aquecerem, e a torcida entoou o nome de Paulinho, dando um recado para o treinador promover a entrada do camisa 15. O comandante voltou para o segundo tempo com Jô no lugar de Mantua. A mudança surtiu efeito quase que instantâneo, já que o camisa 77 balançou as redes com apenas 7 minutos. A noite parecia ser de uma possível reconciliação entre torcida e treinador, mas os 2 gols de Marcos Leonardo, em menos de 6 minutos, acabaram com qualquer chance de paz na Neoquímica Arena. Paulinho, queridinho do torcedor, só foi entrar na partida quando o Santos virou a partida. Antes dos tentos santistas, Silvinho tirou Gabriel Pereira, um dos melhores em campo, e promoveu a entrada de Gustavo Silva.
Perto dos 42 minutos da etapa final, os setores leste e oeste da Neoquímica Arena iniciaram nova onda de xingamentos em direção ao técnico. O ápice de toda a fúria corintiana veio após o apito final, quando o estádio, em alto e bom tom, proferiu diversos xingamentos e vaias para o treinador. 15 minutos após o final da partida, a principal torcida organizada do Timão, Gaviões da Fiel, emitiu um comunicado convocando a torcida para um protesto contra Silvinho para sábado, 5. Contudo, o comunicado se tornou ultrapassado quando o relógio bateu 0h15 de quarta-feira, pois já corria a informação de que Silvinho não era mais treinador da equipe. O comunicado oficial do presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, veio 20 minutos depois. Agora, o foco do Corinthians é contratar um novo técnico para a sequência da temporada. O próximo compromisso do Timão no Campeonato Paulista é diante do Ituano, domingo, 6, às 18h30, no estádio Novelli Júnior. Após 9 meses, o Corinthians está novamente no mercado em busca de um novo treinador. Na última quarta-feira, 2, o Timão dispensou Silvinho, que havia sido contratado em maio do ano passado, em substituição a Wagner Mancini. É claro que daquela ocasião até o momento muita coisa mudou, com os dois profissionais assumindo outros clubes após a recusa ao Corinthians, mas ambos não tendo sucesso. A negativa de Renato foi a mais sentida pelo Timão, que colocou o treinador, que havia deixado o Grêmio no mês anterior, como primeira e única opção até receber a resposta indesejada. À época, Renato Portaluppi era um nome sensação no mercado de treinadores brasileiros, mesmo sido demitido do Grêmio em abril de 2021, após uma eliminação para o Independiente Del Valle, na pré-Libertadores. As 4 temporadas seguidas pelo tricolor gaúcho com direito a títulos importantes, como a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017, ainda credenciava o nome de gaúcho. Contudo, a resposta do técnico ao convite do Timão foi motivada, segundo o próprio profissional, por questões familiares, já que ele entendia que depois de um bom tempo seguido dirigindo o Grêmio era o momento de se dedicar à família. Contudo, 2 meses depois Renato fechou com o Flamengo, o que deixou a torcida corintiana bastante irritada, com sentimento de rejeição. No rubro-negro carioca, Renato até teve um bom início, mas com o tempo ela foi se desgastando, principalmente após a eliminação para o Atlético PR na semifinal da Copa do Brasil e a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, e o treinador acabou demitido do Urubu 4 meses após a sua contratação. Diferentemente da primeira investida do Corinthians, uma possível segunda, agora, com a demissão de Silvinho, poderia ser mais fácil para que o clube conte com Portaluppi, que se encontra sem clube e desvalorizado no mercado, sendo no Timão uma oportunidade para o técnico ter a sua primeira experiência no futebol paulista, podendo se reafirmar na profissão. Outro nome que foi alvo do Corinthians há menos de um ano e pode voltar ao radar é o de Diego Aguirre. Preferido da diretoria corintiana após a recusa de Renato Gaúcho, o uruguaio ficou perto de acertar com o time do povo, mas após o acordo ser encaminhado, questões financeiras e algumas exigências se tornaram entrave. Diferentemente das conversas com Portaluppi, que se arrastaram durante alguns dias, a com Aguirre durou menos de 24 horas entre a abertura e o desfecho da negociação. Após isso, o treinador acertou com o Internacional, para o lugar de Miguel Ángel Ramírez, fez uma campanha mediana, recuperando o Colorado, que à época flertava com a zona do rebaixamento, mas sem colocá-lo em um patamar mais elevado, com o clube gaúcho inclusive ficando fora até mesmo da pré-Libertadores. O nome de Diego Aguirre chegou a ser cogitado como substituto de Oscar Tabarez na seleção uruguaia, mas ele foi preterido por Diego Alonso, que assumiu o comando da Celeste. Ainda assim, ambos os nomes ainda caminham no campo da suposição, já que a diretoria corintiana ainda não iniciou a busca por um novo perfil de nomes para acomodar o clube. Reuniões estão agendadas para esta quinta-feira, 4, algumas já no período da manhã, para que, aí sim, o Timão comece a ir atrás do seu novo treinador. No pronunciamento sobre a demissão do Silvinho, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, mencionou o termo correção de rota, o que indica que o novo comandante técnico do Timão seja alguém pronto para recolocar o clube nos trilhos em relação a desempenho dentro das 4 linhas. O clima de insatisfação dos corintianos foi o fator-chave para a queda de Silvinho, mas o que motivou o desgosto da Fiel com o trabalho do ex-treinador. Desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, a torcida do Corinthians vinha dando demonstrações de seu desejo por mudança. Abaixo, o All Sport enumera os 5 principais motivos que contribuíram para a decisão. De longe,
A principal reclamação do trabalho de Silvinho no Corinthians foi com a falta de variações táticas. Adepto de sistemas marcados pela solidez defensiva, o treinador trabalhou muito para montar um time preocupado em não tomar gols e pecou na organização do ataque. Essas foram as informações de hoje, fiel. O que acharam?